Eu vou iniciar a live devagarzinho e deixar as coisas acontecerem, tá? Sejam bem-vindos. Finalmente a gente vai dar início à live. Essa live de hoje, onde a gente vai falar sobre como o orçamento influencia na conversão de clientes, né? Clientes de reforma, clientes de construção. Isso é muito importante, é um tema que a gente tem visto aqui nos stories, que o público tem uma dificuldade grande em converter clientes. Então, eu acho que é um tema muito interessante, né? Foi um tema que foi escolhido no Stories, no enquete. Então, eu acho que vai ser bem bacana. E eu fiz uma enquete lá no Telegram hoje, perguntando sobre o que você, na concepção que você tinha sobre a concepção que o cliente tem do valor da proposta. E 20% das pessoas, né, responderam 3 perguntas de forma igual, que é quanto menor, melhor, só me convença, ou então ele não pensa muito sobre isso. 40% das pessoas respondeu que se for muito baixo, o cliente desconfia, e de fato desconfia, tá? Mas esse enquete que eu fiz pra gente cutucar um pouquinho vocês, né? E pra gente discutir sobre 2 conceitos que são muito importantes e que fazem total diferença na performance quando a gente está apresentando um orçamento para um cliente, que é a noção entre os conceitos de preço e valor, tá? Então, de forma consciente, eu coloquei na enquete o que é que você acha que o cliente sabe sobre valor. Eu não falei sobre preço. E eu coloquei de forma consciente para cutucar mesmo vocês. Porque é o seguinte, existe diferença entre preço e valor, tá? E não significa dizer que se você respondeu a enquete, você não sabe a diferença. Mas significa dizer que isso não é algo tão presente no seu cotidiano, né? Não é algo tão presente na sua mente. E vamos lá, vamos falar sobre essas 2 diferenças, né? Preço quantifica algo, né? O quanto custa algo, quanto você precisa de dinheiro para comprar tal ativo, para comprar tal material. E valor é algo que quantifica qualidade, né? Tanto que a gente usa muito o termo de valor agregado. Esse produto tem muito valor agregado. Não é preço agregado, é valor agregado. Ele quer dizer que o valor agregado do produto justifica o preço. Então, o que é que eu quero que a gente pense aqui, né? O que é importante, que quem não sabe essa diferença, quem não tem presente essa diferença, muitas vezes não entende o valor do seu trabalho e por isso tem medo de cobrar o preço justo. E isso em orçamento é algo perigosíssimo. Significa dizer que a gente tem receio de cobrar um preço que a gente acha que é alto, né? Para você fazer uma reforma simples hoje de uma garagem, você gasta em torno de 30 mil reais. 30 mil reais não é 30 reais, né? Não é 300 reais, não é nem 3 mil reais. Então, a gente tem, sim, uma crença por saber entender que o preço 30 mil reais é muito dinheiro. A gente tem uma crença que a gente tem responsabilidade sobre esse valor, né? Sobre esse preço. Sobre essa quantidade de dinheiro. E isso faz com que a gente trave, né? Isso faz com que a gente tenha vergonha, muitas vezes, de cobrar o preço de uma reforma, de uma construção. A gente acaba... Inúmeras vezes, eu e Maíra, a gente já passou por essa situação, né? Mais lá para trás, da gente chegar a um preço de 35, 40 mil, 100 mil, 150 mil, e a gente gastar um tempo na frente do computador tentando encontrar erros para a gente diminuir o preço, porque a gente se sentia incomodada de passar aquele preço para o cliente, porque é um valor alto, né? É uma quantidade alta de dinheiro. E isso acontecia muito quando a gente tinha medo de não fechar a proposta. E aí a gente ficava relutante, a gente ficava tentando encontrar onde a gente errou, onde a gente quantificou demais,
para a gente pensar, mas eu posso dar mais esse desconto, a gente pode diminuir aqui, baixar tanto, né? E isso a gente não sente mais isso, a gente realmente faz, e se a gente enxerga que o preço, que o orçamento foi feito de forma correta, de forma idônea, a gente não tem vergonha de falar sobre isso, porque a gente entende hoje o valor do nosso trabalho. Então, por isso é tão importante você entender a diferença de preço e valor e trazer isso para a sua realidade, né? Entender qual é o trabalho que você faz, né? Quanto de tempo foi gasto para fazer aquele orçamento, quanto empenho você colocou naquele orçamento, qual a responsabilidade da sua empresa, o que é que a sua empresa preza. A gente bate muito na tecla aqui, né, que a gente se doa muito às reformas que a gente faz, às construções que a gente faz. E muitas vezes a gente já absorveu prejuízos simplesmente por não querer trazer uma realidade nova para o cliente. Tipo, muitas coisas a gente omitia em reunião por não ter vivido, e quando acontecia na prática, quando acontecia na obra, a gente não se sentia à vontade, por mais racional que fosse, de trazer aquela realidade nova para o cliente, e a gente absorvia isso, né? Então, hoje a gente tem muito cuidado com o que a gente fala em reunião, quando a gente apresenta a proposta, para tentar cercar o cliente de todas essas informações que antes a gente não cercava, exatamente pelo valor que a empresa tem, né? A gente tem uma coisa que é muito presente, que é não gostar de voltar com a palavra, né? Muitas vezes a gente já absorveu prejuízos, a gente já pagou coisas que a gente não deveria ter pago, mas porque a gente não queria voltar com a palavra. Então, isso é o valor da empresa, né? Atrelado à nossa responsabilidade, atrelado à nossa competência técnica, atrelado ao nosso gerenciamento, atrelado à nossa preocupação com o cliente. Então, isso é o valor da empresa. E por conta disso, dessa construção de valor que a gente fez, né, ao longo desses 3, 4 anos, a gente entendeu que o preço que a gente cobra é justo e que o cliente tem a ganhar, né? Quando se contrata a gente para fazer um serviço, o cliente tem a ganhar. Então, por isso que é importante você entender esses dois conceitos. Você vai performar muito melhor se você tiver consciência disso. Se você tem consciência que a sua empresa é uma empresa séria, se você tem consciência de que você está fazendo o melhor e o preço, que a gente vai chegar lá já já, e o preço foi quantificado, o preço que você, né, quantificou ali, te fez chegar até esse ponto, né, até 30 mil, até 40 mil, até 50 mil, 200 mil, é isso, não tem o que fazer. Então, eu vou colocar 5 situações aqui, porque eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, para vocês entenderem ainda nesse âmbito de entender a relação de preço e valor, para vocês se situarem, talvez vocês até já tenham vivido. Tá tranquilo, gente? Vocês entenderam a diferença entre preço e valor? Conseguem já identificar, talvez, alguma concepção mesmo sua, né, que está enraizada aí em relação ao que eu falei de a gente ter vergonha de falar de preço, da gente ter vergonha de cobrar o cliente? Fala para mim aí, se vocês estiverem à vontade. Então, eu coloquei 5 situações aqui que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Primeiro, você pode fazer uma proposta com um preço alto, mas sem valor, tá? Essa proposta com preço alto, sem valor, não vai colar, tá? Você não vai conseguir converter o cliente se você fizer esse tipo de proposta. Por quê? O preço está acima do mercado, o preço não é certo para o teu cliente e o cliente não enxerga valor na tua empresa. Então, isso não vai colar. Você pode fazer uma proposta com preço baixo e também sem valor. Essa proposta vai colar, só que vai colar para o cliente errado, tá? Vai colar para o cliente que só quer preço. E uma novidade, talvez seja novidade para vocês, talvez não. Cliente que só quer preço não é o cliente certo para uma empresa de engenharia, tá?
Cliente para uma empresa de engenharia tem que entender o que ele paga. Ele não paga só a execução, ele não paga só o material, ele paga a execução, ele paga material e ele paga mão de obra, ele paga gerenciamento, desculpa. Então, se você encontra um pedreiro, né, que ele é o mestre de obra e ele também é o executor, e ele cobra X para executar, uma empresa de engenharia que agrega valor, que agrega gerenciamento, segurança, responsabilidade, desempenho da edificação, não pode cobrar o mesmo preço. Tá? Então, o cliente que não entende isso, o cliente que só quer preço, ele não é certo. Você vai pegar 1, 2, até você cansar de trabalhar com esse tipo de cliente, até você tomar prejuízo com esse tipo de cliente. Tá? Esse trabalho com esse tipo de cliente não tem futuro. Então, você pode até pegar o cliente com a proposta de preço baixo, sem valor, mas não é sustentável, certo? Outra coisa, outra situação, a quarta situação, na verdade, terceira situação, desculpa, seria a proposta de preço baixo com valor, tá? O cliente vai à loucura, não são todos os clientes que aceitam. Na verdade, não, desculpa, esse aqui todo cliente aceita e ele vai à loucura, ele quer isso, só que você vai à loucura junto com ele, né? Você vai à loucura porque a conta não fecha, Então, assim, preço baixo com valor a gente já fez. Todas as nossas reformas, todas as nossas propostas, a gente agregou muito valor. Mesmo quando a gente era inexperiente, a gente foi extremamente responsável com todos os imprevistos que aconteceu de mão de obra ruim, de atraso de obra. Mesmo assim, a gente foi extremamente responsável e a gente, no final das contas, entendeu que a gente agregou valor. E o preço baixo só fez enlouquecer a gente, tá? E outra coisa que eu posso dizer é o seguinte: o cliente certo, o cliente ideal, ele não compra essa ideia, tá? A gente já teve experiências, a gente já teve uma cliente que negou, já tive dois clientes, na verdade, que negou um orçamento abaixo do nosso, porque não acreditou que a obra conseguiria estar pronta do jeito que ela queria, com aquele preço, tá? Então, ela mesma falou pra gente: eu recebi uma proposta bem abaixo da de vocês, mas eu tive medo. Então, além dela ter gostado da gente, que ela falou que eu gostei muito de vocês, da conduta de vocês, ela ficou com medo de aceitar uma proposta com preço abaixo do mercado. Então, o cliente certo pode ir 1 ou 2, mas volta e meia, algum cliente coerente vai entender que isso aqui é loucura também, tá? Eu já tô perdida, gente. 1, 2, 3, 4. A quarta proposta é proposta de preço alto com valor. Vai haver conversão? Vai. Agora, você vai converter o cliente que tem dinheiro, que tem recurso, e o cliente que não está muito preocupado se vai pagar 10 mil a mais ou não. E tá tudo bem, tá? Se vocês definirem que esse é o cliente de vocês, tá tudo bem. Agora, entendam se o mercado de vocês tem mais clientes desse tipo, que não se importam com o preço, ou se tem mais clientes que no sacrifício vai fazer a reforma, tá? A gente entende que tem mais clientes que com sacrifício vai fazer a reforma, que o dinheiro que juntou ali, talvez em 15 anos, 10 anos, vai conseguir fazer a reforma. Então, a gente entende que limitar a nossa proposta a esse cliente é perder muitos outros, perder mais do que ganhar, tá? E a quinta é preço justo, ou seja, preço de mercado com valor. Esse tipo de proposta é que vai te fazer voar.
que vai conseguir te levar lá para o alto, que vai conseguir converter muito mais, que vai fazer com que você tenha uma carta de cliente grande, que você tenha reforma o tempo inteiro, tá? E aí, provavelmente vai surgir algumas dúvidas na cabeça de vocês, como fazer essa proposta com preço justo, tá? Esse não é o assunto da live. Falar sobre como fazer um orçamento aqui seria difícil pelo tempo, pela dinâmica da live. Eu posso pensar mais para frente em alguma coisa para trazer para vocês, mas aqui não é o momento, tá? Eu vim aqui mesmo para falar dessas minúcias, né, do orçamento que faz a gente converter mais clientes. Foi o que a gente aprendeu no nosso crescimento de empresa, nosso caminhar de empresa, que a gente entendeu que convertia mais ou que convertia menos. Então eu vim trazer essa concepção, né? Eu trouxe já essa noção de valor, né, que é importante demais. Você entender o valor da empresa e saber cobrar o preço justo, não tem como você não converter. É muito difícil você não converter, tá? Obviamente que alguns clientes vão chegar só querendo a informação. Eu vou até contar uma história mais para frente para vocês. Só querendo a informação, e você tem que aprender também a decifrar esse cliente, perceber esse cliente. Perceber esse cliente quando ele estiver te rondando ali, você tem que entender que é provável que seja esse tipo de cliente, né? Você também não pode julgar que porque a gente às vezes erra no julgamento. E eu quero aproveitar até e falar de um conceito importante aqui também, que é o seguinte: eu estou falando cliente, porque é fácil a compreensão. Só que essas pessoas que a gente ainda não converteu não são clientes, tá? Essas pessoas que a gente ainda não converteu são prospectos. São pessoas que a gente está prospectando, pensando na conversão, tá? Eu apoio essa ideia. É isso aí, Douglas. É isso aí, Gustavo. É uma ideia massa. E se vocês pegarem, eu tenho certeza que vocês vão começar a ter mais tranquilidade para apresentar, para fazer propostas. Eu tenho convicção disso porque a gente passou por isso. Hoje por tudo que a gente passou, todos os prejuízos que a gente tomou, todo o trabalho que às vezes a gente trabalhou 4, 5 meses para ganhar nada, né? Não tomou prejuízo, mas para ganhar nada, a gente conseguiu desenvolver essa mentalidade. Beleza? Então, assim, 3 pontos, né? Que a gente falou aqui sobre preço e valor, que eu quero trazer de volta aqui para a gente fazer um resumão e continuar, que é o seguinte: primeiro você precisa entender o valor da sua empresa e o valor da proposta. E quando você entender esse valor, eu tenho certeza que você não vai ter medo de cobrar o preço, tá? Isso aconteceu, inclusive, recente com a gente aqui. A gente fez uma reunião para apresentar a estimativa não, já o orçamento executivo para o cliente. E a estimativa da gente foi 18 mil abaixo? Me lembra? Foi 20 mil, a nossa estimativa foi 20 mil abaixo, tá? Só que aqui dentro dos 20 mil tem o seguinte: aumento de preço de construção, porque a gente tinha feito isso, já tinha um tempinho, então passou esse aumento louco de material de construção que teve, carregou muito o orçamento executivo. E além disso, a gente fez uma estimativa em cima de um layout básico que a gente havia apresentado para o cliente. E aí, depois que o cliente aprovou o layout, a gente foi para o orçamento executivo. Então, obviamente, ia ter um aumento também de quantitativo, porque o orçamento executivo é muito completo e só ele faz com que a gente tenha as quantidades exatas de serviço, de material, enfim. Então, esses 2 fatores fez com que aumentasse 20 mil reais. E quando a gente finalizou, né, esse orçamento executivo, a gente se perguntou, e aí? Né? E a resposta para o e aí foi: é isso, se o cliente não quiser fechar, não fechou. Mas a gente não vai cobrar mais barato porque a gente está com medo, porque a gente está com vergonha, porque a gente está com vergonha de passar o preço, porque a gente está desesperada para fechar a obra. Não estamos desesperadas, o preço é justo, a gente sabe que a gente fez certo e é isso. E aí a gente passou
o orçamento de 100 mil mesmo, com 20 mil a mais no caso, né? Então, você precisa entender o valor do seu orçamento, ter consciência do que você está fazendo, ter consciência do orçamento que você fez, entender o valor da sua proposta, não ter medo e apresentar. Segundo ponto, saber apresentar esse valor. Né? Na apresentação da proposta de orçamento, o que é mais importante para o cliente? Você precisa entender o que é mais importante para o cliente. Tá? Se o cliente quer preço, e quando eu digo preço, eu não quero dizer preço abaixo do mercado, não. Eu quero dizer assim, se o cliente tem recurso muito limitado, você precisa adaptar a solução dele ao recurso que ele tem. Se o cliente não está muito preocupado com preço, ele quer qualidade, ele quer um piso maior, né? Onde o assentamento, a mão de obra é mais cara. Se ele quer uma estrutura diferenciada, né? Uma casa com uma solução estrutural mais cara, como um tirante. Então, você precisa entender isso. Essas informações e outras coisas você precisa buscar na primeira abordagem. Para que você, na apresentação, esteja apresentando para a pessoa certa, esteja apresentando a proposta para a pessoa certa. Tá? Se você busca essas informações antes, você faz a proposta, faz o orçamento baseado nisso, vai correr para o bem. Agora, se você faz um orçamento para um cliente X, mas o cliente que vai estar na sua frente é um cliente Y, não vai converter, gente, não vai casar, você não vai conversar com ele o mesmo idioma. Né? Você está conversando com um cliente que espera que a reforma dele, com preço de mercado ok, um preço justo, seja 80 mil. Só que as soluções que foram propostas no layout, né, que você fez de uma casa de 150 mil, você não vai estar conversando com o mesmo cliente. Então, para não perder tempo, né, para converter, você precisa entender isso, são minúcias que a gente precisa entender. E você não precisa chegar para o cliente e falar assim, qual o preço que você quer, porque ninguém vai te falar isso. Tá? Um cliente, para chegar para uma empresa de engenharia e falar assim, eu só tenho 100 mil para gastar, ele tem que ter muita confiança nessa empresa. Porque nós, seres humanos, a gente malda tudo. Né? Uma pessoa vai falar assim, eu tenho 100 mil para gastar, a empresa vai cobrar 99. Se estiver dentro do orçamento, a empresa vai cobrar 99. Então, nenhum cliente vai dizer isso, mas você tem que saber coletar essas informações. Tá? Você tem que saber, de repente vai fechar um projeto, você fala assim, eu preciso entender qual é a expectativa que você tem com esse projeto, eu preciso entender se esse projeto é um projeto para um padrão alto, se é para um padrão normal. Você tem noção que um padrão normal, geralmente para essa casa, custa tanto? Entendeu? Tem que entender, aprender a pegar essas referências para apresentar para o cliente. Você não precisa perguntar, você quer gastar quanto? Mas você pode dizer assim, esse padrão de casa que eu estou te mostrando custa em torno de 200 mil. Está dentro do seu orçamento? É esse projeto mesmo que você quer que a gente dê continuidade? O cliente vai dizer, não, 200 mil é muito. Ou então, não, tudo bem, vamos continuar nesse padrão. Você precisa buscar essas informações. Inclusive tem um caso nosso também, que às vezes o que eu posso citar aqui, que é o seguinte, um dos clientes que a gente está fazendo reforma agora, ele, no início, o papo dele foi muito confuso, né? Na verdade, a gente foi indicada para... Desculpa aqui, a conexão, o carregador aqui deu uma caidinha. A gente foi indicada para esse cliente e aí a pessoa que me indicou falou o seguinte, ele quer preço, né? Ele quer fazer isso, mas ele quer um preço justo, já tem mais outras 3 empresas na jogada. Eu tinha abertura até com essa pessoa e eu perguntei, deixa eu só entender, qual é a expectativa que ele está tendo para esse tamanho de obra, porque se for uma expectativa muito baixa, eu já tenho noção de custo, eu não vou nem entrar, porque eu só vou perder tempo. E aí, no final das contas, ele me apresentou, essa pessoa que me indicou me apresentou o projeto e me apresentou um orçamento. Aí eu falei o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Esse projeto que você está falando vale, no mínimo, 3 vezes mais do que esse orçamento que foi apresentado para ele.
Eu vou marcar uma reunião e tentar entender, mas de antemão eu já aviso que essa casa não sai por menos de 100 mil. O orçamento que tinha sido apresentado para ele foi 35 mil reais. E aí, beleza, eu fiz a reunião, conversei com ele, apresentei a empresa, apresentei as ideias, apresentei como a gente trabalhava, e ele falou, não, pode fazer o orçamento. E aí eu fiz o primeiro orçamento. O primeiro orçamento parcial que ele me pediu tinha dado 110, se eu não me engano, 110 mil. E aí ele continuou, falou, pode continuar, pode fazer o orçamento inteiro, incluindo essas coisas aqui. O orçamento final foi 165 mil reais e a gente fechou a obra. Então, muitas vezes não é o preço. Inclusive, o preço assusta. A pessoa, ele falou para mim pessoalmente que estava com medo de fechar a obra com aquela empresa por causa do preço, porque variou muito a proposta. Uma hora dizia que tinha esquecido um item, outra hora dizia, esse item não está incluso. E cliente quer segurança. Uma pessoa que vai colocar 100 mil, 50 mil, 20 mil, 30 mil, aplicar em uma construção, ele quer segurança, ele quer tranquilidade, né? Ele não quer estar trabalhando com uma empresa volátil, que volta e meia diz para ele que o preço não é esse, que vai estar, né, apresentando a obra cheia de aditivo. Ele não quer isso. Ele quer realmente ter tranquilidade para construir. Tem gente que chega com recurso limitadíssimo, só tenho 30 mil, eu só tenho 30 mil mesmo. Então, como é que ele vai entrar para trabalhar com uma empresa que uma hora é 30, uma hora é 35, uma hora é 37? Não pode. Inclusive, a gente já sustentou muitas vezes os nossos erros, tá? Meu Deus, esqueci de colocar tal serviço. Sustenta. A gente sustentou porque a gente não queria voltar atrás. E aqui eu tô falando de um orçamento de empreitada, tá, gente? Não tô falando de orçamento de administração, não. Tô falando daquele orçamento que a gente passa para o cliente como empreitada, o cliente vai pagar aquele valor e você vai fazer a obra, com material ou sem material. A gente sempre faz empreitada com material e mão de obra. Então é esse tipo de orçamento que eu tô falando. Então o cliente, ele quer segurança, né? Ele quer segurança nisso. Ele não quer se sentir lesado. Só que você precisa fazer o cliente entender que o preço de uma empresa de engenharia vai, de fato, ser mais caro do que ele fazer com um pedreiro. Por quê? Ele está ganhando tranquilidade na execução, responsabilidade, segurança, durabilidade, desempenho da sua edificação. O cliente, ele está comprando isso. Ele não está comprando só a execução do serviço. Ele está comprando uma casa ventilada, porque você é técnico e sabe fazer isso. Ele está comprando uma casa iluminada, porque você vai dar boas soluções. Ele está comprando uma casa onde ele não precisa se preocupar com a execução, ele não precisa se preocupar com segurança, porque você é o responsável técnico e você tem responsabilidade com isso, tá? Então você precisa vender essa solução e não a execução de uma parede de alvenaria. Isso quem vai fazer é o executor, né? Você como um todo tem que dar uma solução e apresentar que essa solução tem muito valor, tá? E no final da live, inclusive, eu vou mostrar para vocês rapidinho uma forma rápida de mostrar para o seu cliente que o seu preço não está fora da realidade. Obviamente, você tem que fazer isso antes, né? Para saber se realmente o seu preço não está fora do mercado. Mas eu vou passar para vocês no finalzinho da live, eu vou passar para vocês uma forma de calcular rapidinho por metro quadrado, tá? Eu faço isso pelo Cube, só que com ressalvas. Eu não faço só... Não, o Cube, a gente não pega o preço do Cube por metro quadrado e multiplica pela área. Isso vai dar errado. Inclusive, a gente faz hoje a estimativa pelo Cube, que é 30 minutos, né? Que é o ideal. Afinal de contas, a estimativa você não cobra para fazer, né? Você não cobra para passar uma estimativa do orçamento para o cliente. Então, o ideal é que ele seja rápido mesmo, que seja rápido e mais preciso, para que você não gaste tanto tempo em algo que você ainda não está sendo pago, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês no final, rapidinho, esse macetezinho, como é que se calcula, para ver que se não está fora do mercado. E o que a gente... Vamos dar continuidade. A gente precisa entender, né, o que eu
queria muito trazer para vocês é essa noção de que o orçamento é uma oportunidade que você tem na mão. É uma oportunidade de você ganhar dinheiro, é uma oportunidade de você trabalhar, de aumentar a sua experiência, de aumentar seu portfólio, porque a cada orçamento que chega na sua mão é uma nova oportunidade que se abre, né? Então, por conta disso, eu quero até chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte: se o orçamento é uma oportunidade, né, de estar ali flertando com o cliente, de estar ali convencendo o cliente, não, o prospecto. Eu sempre falo cliente, mas ele é prospecto. De estar ali sempre flertando com o prospecto, convencendo o prospecto de que a sua empresa é a melhor solução, né, mostrando todos os valores que a sua empresa tem. Por que de acho você enviaria um orçamento por e-mail? Alguém aqui na live, aqui no Instagram, ou aqui no YouTube, no Facebook, já enviou orçamento por e-mail? Eu pergunto porque a gente já fez isso lá no início, tá? A gente já enviou orçamento por e-mail. E a gente entende, né, vendo hoje toda a estrutura, todo o método que a gente tem para fazer uma apresentação para o cliente, a gente entende como isso é juvenil, tá? Como isso é coisa realmente de gente inexperiente, tá? A gente, quando era inexperiente, a gente, quando estava lá no início, já enviou proposta por e-mail, a gente nem recebeu a resposta. Nenhum tipo, não vamos fazer com você, a gente recebeu, tá? Por quê, gente? Primeiro, e-mails são impessoais, e-mails são frios, e-mails é difícil, você pode até aplicar gatilhos mentais em e-mails, mas dificilmente você vai conseguir converter. Por quê? Porque você não tem o contato, você não tem o olho no olho, você não tem o tempo para conversar, você não faz nem a oportunidade de dúvidas surgirem, né? Você não tem nem a oportunidade de mostrar para o cliente que a solução que ele está pensando não é viável, que você tem uma solução melhor, uma solução mais barata. O orçamento é uma oportunidade de muita coisa, tá? É uma oportunidade de você poder colocar o cliente na sua frente e convencê-lo de que você é a melhor opção para a execução do projeto dele, tá? Então, assim, o orçamento, quando você recebe um pedido de um orçamento, é esse leque que abre para vocês, é essa oportunidade que você tem de colocar um cara que quer contratar o serviço na sua frente. Então, o orçamento é uma baita oportunidade, tá? Cada pedido de orçamento que chega é uma baita oportunidade. Então, você não vai enviar orçamento por e-mail, você não vai enviar orçamento pelo WhatsApp sem antes apresentar o orçamento ao cliente, tá? E apresentar significa conversar com ele sobre todas as soluções que você pensou, apresentar para ele talvez um layout, né, que é a degustação que a gente fala do que é a empresa de vocês. E aí sim, depois dele ver todo esse valor, dele ver todo esse trabalho que foi desenvolvido sem ele te pagar nada, você apresenta um orçamento coerente, com preço dentro do mercado. Vocês entendem o poder disso? Vocês entendem como faz sentido esse cliente querer trabalhar com você? Tá? Então não mandem nunca orçamento por e-mail, pelo WhatsApp. Eu vou contar uma história rapidinho aqui que aconteceu com a gente, que faz muito sentido com tudo que eu falei aqui, tá? Um prospecto, que nem se tornou cliente, inclusive, mandou uma mensagem para o meu WhatsApp. Eu quero um orçamento. E mandou o projeto. Assim, desse jeitinho. Boa tarde, preciso de um orçamento, e mandou o projeto. E aí eu falei para ela o seguinte: olha, a gente precisa fazer uma visita à sua casa para ver como a sua casa está hoje, e a partir disso eu vou analisar o projeto e eu vou fazer uma estimativa em cima disso. Aí ela me respondeu o seguinte: não, para você não ter esse trabalho, me mande um orçamento e se tiver dentro do que a gente espera, a gente continua. Eu, macaca véia, entendi o quê? Essa mulher só quer informação. Ela só quer um orçamento, ela só quer uma estimativa, ou para ela
comparar com alguma empresa que ela já está flertando, que ela já quer fazer, mas ela não quer também dar um passo no escuro, porque ela não tem noção de nada, ou ela só está passando o tempo dela e quer saber quanto vai custar a reforma. E aí a gente já estava nessa vibe de entendermos o nosso valor e a gente não vai entrar em qualquer furada. Eu mandei para ela o seguinte: a gente não trabalha dessa maneira. Eu preciso visitar a sua casa para comparar o projeto e iniciar a estimativa. Não tem custo. Eu falei para ela, né? Isso não tem custo, não se preocupe. Só que eu já estava com o pé atrás. E aí ela me disse, tudo bem. Só que depois eu tentei, né? Já falei com ela, vamos marcar o dia. Ela meio que com resistência, eu sou muito ocupada e tal. E eu falei assim, onde é que você mora? E ela falou assim, eu moro em tal lugar. Eu já conhecia o condomínio, eu já tinha feito 3 reformas nesse condomínio, eu já conhecia a casa. A casa era uma casa nova que ela ia receber da construtora, então eu tinha a planta da casa, eu conhecia a casa perfeitamente. E aí eu só precisava analisar, né? Então eu falei para ela, eu conheço a casa, eu já fiz reforma lá, eu vou fazer a estimativa e marcar uma reunião para te apresentar a estimativa. Tudo bem? Tudo bem. Só que como eu já sentia, né, eu já sabia que aquela cliente não tinha muito futuro, porque um cliente que vai fazer uma reforma de 200 mil reais, ela se compromete com aquilo, ela quer ver a cara da pessoa que vai fazer a reforma, ela quer ouvir a voz, ela quer saber como vive, onde vive, o que veste, ela quer saber tudo. Ninguém vai contratar uma empresa para investir 200 mil reais para fazer uma reforma pelo WhatsApp, tá? Então, a gente conhece muitas pessoas que se sacrificaram para fazer reforma. E a gente sabe qual é o desejo, qual é a vontade de saber se aquela empresa é séria. A pessoa que se sacrifica para fazer uma reforma, ela não quer perder tempo, tá? Ela quer achar uma empresa séria e ela quer que a empresa a convença disso. Muitas vezes vem por indicação, mas às vezes já veio também, a gente já recebeu ligação de pessoas que viram nosso Instagram, de pessoas que viram a placa, isso acontece. Então, pessoas comprometidas com a reforma, pessoas que realmente querem fazer a reforma com a empresa, ela vai até a empresa, ela quer ver a pessoa, tá? Então, eu achei tudo muito estranho. Peguei e fiz uma estimativa pelo Cube, gastei 30 minutos, algo assim. Deu em torno de 195 mil reais. E aí a gente falou, é isso, pronto. E aí eu fui marcar a reunião de apresentação, fiz uma apresentação no PowerPoint, né? Mostrando para ela tudo que a gente entrega, qual é a nossa responsabilidade e tudo mais. E ela marcou, vamos, tudo bem, eu vou na quarta-feira, 9 horas. Quando chegou acho que foi na quarta-feira, 9 horas. Acho que foi no dia anterior. Eu não me lembro se foi no dia de manhã ou se foi no dia anterior, mas ela desmarcou. Ela simplesmente falou o seguinte, oi, aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir. Gente, eu fiquei surpresa? Não, eu não fiquei surpresa. Porque eu já esperava, a minha intuição já dizia que ela não ia fechar, que ela só queria informação, tá? A forma como a gente foi abordada, a resistência que ela teve ao trabalho gratuito da gente mostrou claramente que ela só queria informação, tá? E a gente trabalha de graça. Só que a gente trabalha de graça quando a gente tem esperança, tá? A gente faz layout, a gente faz um orçamento muito próximo do real. Mas quando a gente tem esperança, quando a gente tem um feeling de que é possível que aquele cliente seja convencido. Uma pessoa que me aborda pelo WhatsApp, não quer ver minha cara, só quer um papel, ela não quer orçamento, ela não quer fechar com você, ela só quer que você trabalhe de graça e apresente um preço para ela, é só isso que ela quer. Então, a gente precisa aprender a fazer com que os clientes se comprometam. Se você vai trabalhar de graça, se você vai gastar um tempo, às vezes a gente passa aqui uma semana em um projeto, não todos os dias, mas assim, Vanessa está fazendo um layout, né? Uma apresentação de layout. E aí Maíra vai fazer um orçamento, a gente vai fazer uma apresentação. Isso toma tempo, né? Às vezes a gente fica 1 dia, 2 dias fazendo uma estimativa.
de orçamento. E Vanessa gasta mais um tempo para fazer o layout. Então, esse trabalho gratuito a gente faz porque a gente entende que a gente tem um retorno, né? Gatilho da reciprocidade. A gente faz, a gente apresenta um pouquinho do nosso trabalho e isso volta pra gente. Mas vocês precisam aprender a entender qual cliente que é passível disso, qual cliente que só está querendo tirar uma com a sua cara. Então já entendeu que orçamento por e-mail, orçamento por WhatsApp não manda, tá? O orçamento é uma abertura de portas. Tá? Quando você receber um orçamento, você vai marcar com o cliente vai vir até você e você vai fazer uma baita apresentação, mostrar para ele tudo que você solucionou na casa dele, todos os problemas que você encontrou. Porque quando você vai fazer um orçamento, o que é que acontece? Você começa a identificar problemas, você começa a identificar, começa a perceber que algumas decisões já vão ter que ser tomadas. Vai ser alvenaria estrutural? Vai ser estrutura convencional? Você começa a identificar isso. E isso tudo você precisa apresentar para o cliente na primeira reunião. Só que a gente tem que ter cuidado para a gente não apresentar tudo também, tá? A gente precisa apresentar uma parcela que seja suficiente para ele reconhecer que o trabalho da gente é bom, mas uma parcela pequena para reconhecer que ele quer mais daquilo ali. Então, a gente já teve também cliente que sentou na mesa, pegou todas as soluções que a gente deu e caiu fora, tá? E essa experiência, né, essa vivência, você vai aprender ao longo do tempo. Então, você vai comprar uma coisa pronta e você vai saber, né, ou você vai ver a experiência dos outros e você vai aprender a identificar essas pessoas. Mas o fato é que orçamento é uma oportunidade, tá? Você só converte quando você tem um orçamento para fazer. Então, o orçamento é uma coisa muitíssimo importante. Então, o que é essa historinha que eu contei para vocês agora da moça espertinha mostra para vocês? Primeira coisa, a gente conhece o valor da nossa empresa, tá? E a gente só quer investir em prospectos comprometidos, que se comprometem, que vêm até aqui, que conversa com a gente, que recebe a gente na casa, que passa um tempo com a gente, que conta a história, sabe? A gente só se compromete com esse tipo de cliente, porque a gente entende o valor da nossa empresa. Então, vocês precisam arrumar isso na cabeça de vocês. Qual o valor da empresa de vocês, né? Qual é o tipo de trabalho que você entrega? Qual é o tamanho da entrega que você faz para o cliente? Então, você pode cobrar sim. Está cobrando um preço justo, você pode cobrar sim. Segundo, prospecto não significa... prospecto não comprometido vai significar, na maioria das vezes, uma não conversão, tá? Foi o que aconteceu aqui. Prospecto não comprometido vai significar, na maioria das vezes, uma não conversão. Não adianta o que você faça, não adianta você querer cobrar barato, não adianta você querer dar fundos imundos. Inclusive, a gente deu vários bônus na proposta, a gente preparou vários bônus na proposta para essa cliente. Não adianta. O cara que já se convenceu, que só quer informação, ele não vai ser convertido, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tempo que a gente investe nessa figura, porque graças a Deus, né, a minha experiência, a experiência da gente aqui mostrou, todo mundo, a minha tava só falando aqui, todo mundo tava falando, isso aí não vai querer não, isso aí só quer informação. Inclusive, Vanessa, conheci o arquiteto que fez o projeto dela e ainda falou, isso, ainda contou algumas historinhas e a gente já estava convencido que não ia rolar. Então, assim, você precisa identificar essa pessoa para você não gastar seu tempo aqui, tá? Você também não pode descartar completamente, porque é uma possibilidade, né? Mas aí você faz um pouco menos e pega o seu tempo e aplica num cliente que realmente está comprometido, tá? Vai se fazer um orçamento melhor, quantificar melhor, vai fazer um layout bem feito, vai fazer uma baita apresentação de PowerPoint, mostrando para ele tudo que você fez, todo o trabalho que você teve, gratuitamente, que ele não te pagou nada por isso. Vai tentar praticar nele o gatilho da reciprocidade. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E faz isso de forma autêntica, né?
faz isso de forma natural. Então é isso. Orçamento por e-mail, pelo WhatsApp, jamais. Quem manda orçamento é quem vende produto, tá? Quem vende marmoaria, quem vende vidraçaria, quem vende piso. Pessoas que vendem serviço como a gente vende, pessoas que vendem experiência como a gente vende, porque é isso que a gente vende. A gente vende experiência. A gente vende a experiência do cliente, uma experiência boa. O cliente não quer passar por dor de cabeça, o cliente quer ter a obra entregue no prazo, o cliente quer a obra dentro do orçamento dele. Então, isso que a gente vende é experiência. Então, experiência que é uma parada super personalizada, a gente não vende pelo WhatsApp, a gente não vende pelo e-mail, a gente vende pessoalmente. Beleza? Então é isso. O orçamento é a desculpa perfeita para você encontrar o seu prospecto e converter. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui, antes de eu dar a dica para ver se o preço está dentro do mercado. Eu anotei 3 pontos. Primeiro, orçamento é a desculpa perfeita para trazer o prospecto para perto de você. Segundo, é na estimativa de orçamento que você vai identificar as dúvidas de construção e também identificar as soluções. Quando a gente faz um orçamento, a gente conhece o projeto, a gente conhece o problema e a gente pensa na solução. Terceiro, na apresentação do orçamento, você vai apostar tudo, mostrar os valores da empresa, mostrar os problemas de construção e mostrar parte das soluções. Não mostre a solução inteira, porque tem gente que vai se aproveitar disso. Então, mostre parte das soluções. Ficou alguma dúvida, gente, em relação a isso? Se ficou alguma dúvida, coloquem aí para mim, que eu vou responder. Então, beleza, vamos falar, já deu 1 hora de live aqui, vamos falar sobre como mostrar para o cliente que o preço dele está dentro do mercado e como você entender, na verdade, que o seu preço está dentro do mercado. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, porque eu não tenho os preços, os valores de cabeça. Vamos fazer uma continha básica. Quem tiver calculadora aí, faz. Quem não tiver, confia em mim. Cadê? Aqui. O preço do cube por metro quadrado de uma casa padrão normal é R$ 1.650. Gente, o cube é desse tamanho aqui, ó. Se você ler, você aprende a fazer. Se você ler isso aqui, não tudo, mas partes importantes, você aprende a fazer a composição pelo cube. É fascículo. Aqui, ó, tá tudo rabiscadinho. Você aprende a fazer. O cube é 1.650 o metro quadrado da casa, tá? De construção. De um padrão normal da Bahia. Não muda muito, não, em torno do Brasil. Não muda muito, não, em torno do Brasil. Né? É mais ou menos isso aí. Vai variar, talvez 50, 100 reais, mas não muda muito. Só que existem ressalvas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A garagem é uma área externa coberta. Significa que a área externa coberta, ela é 60% do valor do metro quadrado. Isso significa que R$ 1.650, 60% de R$ 1.650 é 990. Ou seja, o cube diz que o metro quadrado da construção é 1.650, mas que se a construção for uma área externa coberta como uma garagem, é 60% desse valor, certo? Então é 900 e pouco. Então o cube me diz isso, né? Vamos chutar aí, o cube me diz que é R$ 990 no metro quadrado. Aí qual é o estudo que a gente vai fazer aqui? Na sua cidade, quanto é uma casa, sei lá, de 42 metros quadrados, né? Eu vou pegar um dos condomínios que a gente participou da construção, que é um condomínio com 500 unidades. Esse condomínio, a casa, é R$ 140 mil, tá? R$ 140 mil a casinha construída ali. Eu vou tirar
40 mil de terreno. Vou tirar 40 mil de terreno, porque o CUB fala de construção. O CUB não fala de terreno, o CUB fala de construção. Então, eu vou tirar 40 mil reais de terreno, que é um valor ok, porque é uma área pequena. E é um condomínio que não é classe média alta, 40 mil reais. E eu vou tirar 5 mil reais, ou 10 mil reais, se vocês quiserem, o que vocês preferirem, de área comum, né? Porque o que é que eu pensei? Um condomínio tem área comum, então agrega valor à unidade. Só que se eu sair do condomínio, eu não vendo a área comum do condomínio. Então o preço da minha casa é 140 mil reais. Talvez eu venda com mais facilidade. Existe um valor agregado que está ali na mente do cliente, mas o valor da casa é 140 mil reais. Eu consigo comprar a mesma casa do lado de fora, sem condomínio, por uma faixa de preço muito parecida, tá? Então, mas eu vou tirar 5 mil reais por unidade. Essa casa, esse condomínio tem 500 unidades, 5 mil reais por unidade vai dar mais ou menos 2 milhões e meio de área comum, é um preço razoável, beleza? Então, se eu tirei a parte da área comum e eu tirei o terreno, me sobrou 95 mil de construção. Eu tenho uma projeção de construção de 42 metros quadrados. É uma casa de 42 metros quadrados. Se eu dividir por 42 metros quadrados, vai dar R$ 2.261, certo? Se eu vou construir uma garagem, a garagem tem 60%, é mais ou menos 60% do valor do metro quadrado. Então, vezes 60, vai dar R$ 1.357. R$ 1.357 o metro quadrado. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, R$ 1.357 é o metro quadrado da casa do seu cliente, da casa que você vai fazer a reforma. E aí eu vou multiplicar por 30 metros quadrados, que é mais ou menos uma garagem, 30 metros quadrados. Vai dar 40.714. Quanto é, Caíssa, pela experiência de vocês, uma garagem? Entre 30 e 40 mil. A gente acabou de apresentar uma proposta hoje que foi 37.900, tá? Então, se você fizer a conta pelo que o cliente pagou a construtora, pela área da casa dele, uma garagem de 30 metros quadrados vai dar mais ou menos 40 mil reais. Se você fosse pelo CUB, que é uma estimativa, e o CUB tem outras ressalvas, como o CUB não inclui projeto, o CUB não inclui, meu Deus, é muito trava-língua. O CUB não inclui a construção da fundação, enfim. Se você for pelo CUB, vai dar R$ 29.700. Então, se o seu valor está entre 30 mil e 40 mil reais, está dentro do mercado. Acabou. O cliente perdeu. Não tem como argumentar que o seu preço está alto, entendeu? Porque você tem que explicar a ele que é o seguinte, a construção, a reforma não é mais barato que construir, tá? A reforma usa os mesmos materiais, a mesma mão de obra, é diferente, às vezes reformar é mais caro que construir do zero, então você precisa argumentar com ele. Chegou e falou assim, mas está caro, tá bom, quanto foi sua casa? Quantos metros quadrados tem sua casa? Divide, acha o metro quadrado da casa dele e multiplica pela área que ele vai construir. Geralmente vai dar acima do que você está cobrando. E se não der assim, se o seu que você está cobrando der acima, realmente está fora do preço. Beleza? É isso. Sim, teve uma pergunta aqui, desculpa. Teve uma pergunta aqui. A contra-regra que está falando. Teve uma pergunta aqui. Qual material é esse, Caíssa? Gente, isso aqui é o CUB. Você acha, não precisa disponibilizar, tá, gente? Isso aqui tá na internet gratuitamente. Você acha no site da Siduscom. É só botar lá, CUB, Siduscom, download. Ou então botar CUB download, que vocês vão conseguir fazer o download desse material, tá? Gustavo, fica disponibilizado lá no site. Não é pago, é gratuito. É só baixar. Ele é bem grossinho, mas pode ler até no formato digital. Beleza, gente. Então é isso. Muito obrigada pela audiência. Teve uma retenção bem boa aqui, inclusive, aqui também no YouTube e no Facebook.
E até a próxima live. Por nada, por nada. Eu vou colocar, vamos fazer aqui um comprometimento. Eu quero ver se vocês vão fechar comigo. Eu vou colocar lá no feed um print daqui da live. Aproveita e dá um coraçãozinho aí para ficar colorido meu print. E aí eu quero que vocês deixem lá os comentários de qual foi a sacada que vocês tiveram na live. O que é que mudou? Sei lá, qualquer coisa que vocês queiram falar. Eu esqueci como dar print aqui. Ah, lembrei. Coração, coração, coração. Coração, vamos aí, galera. Véi, apareceu. Dá mais aí, porque eu peguei o filho errado aqui. Valeu.